Olá, meu nome é Everton Scovino, eu trabalho na empresa DM Service no setor de desenvolvimento de negócio e prospecção, junto ao time interno de vendas técnicas e também atendendo ao mercado externo. Estou aqui hoje para falar sobre servomotor, mas antes eu tenho que aproveitar esse momento contigo, você está me ouvindo, para falar sobre uma palavra muito importante, uma palavra que a gente preza muito e com o tempo a gente cada vez mais vem aplicando, que seria o propósito. Qual o propósito da DM Service? Nosso propósito, ele é você ter a melhor experiência de entrega te encantando. É isso, você se encantando com o nosso trabalho. Baseado em quê? Baseado em postura e segurança, a postura técnica, a postura pessoal, o relacionamento e a segurança da melhor entrega, a segurança que você vai mandar o equipamento, vai ser instalado na sua máquina e a sua máquina vai rodar muito bem. A segurança de você ter a certeza que todo o nosso processo é integrado, a nossa comunicação é integrada. Se você ligar em busca do seu equipamento aqui na DM Service, se você porventura não conseguir falar com a pessoa responsável que até então estava se tratando sobre aquele assunto, você vai falar com uma outra pessoa e através das nossas ferramentas de conectividade integradas via nuvem, a pessoa vai te dar a mesma resposta no mesmo tempo. Então essa postura, esse propósito, essa questão da melhor entrega é o que a gente preza. Na questão da segurança técnica, da segurança de informação, os treinamentos internos que a gente propaga para todo colaborador, que a gente vem desenvolvendo há anos, entre tentativa, falha, melhoria de processo, isso se resume à informação. E nesse sentido de informação, no mês de abril nós fizemos uma ação em nossas redes sociais, que foi disseminar o conhecimento técnico abrangendo o CNC do fabricante Siemens. Foi um momento muito especial, porque várias pessoas entraram em contato pelas redes sociais, várias pessoas ligaram na DM, chamaram no WhatsApp, poxa, eu quero saber que informação é essa. Bom, para quem ainda não viu o anúncio nosso ou não sabia, fica aqui abaixo, nesse link, nessa rede social que você está me ouvindo, coloque seu e-mail, né? Eu vou deixar os contatos para você mandar um e-mail, ligar na DM e a gente vai te enviar esse material via FTP, um material um pouco extenso. Esse material, ele basicamente é de toda a nossa carreira técnica voltada a CNC, além dos manuais do fabricante. Então foi muito legal a busca. E nesse sentido de disseminar conhecimento em CNC, nós falamos, vamos começar a ampliar isso, né? Vamos começar a colocar no mercado o nosso propósito, que é disseminar o conhecimento. Nós passarmos para o mercado o que sabemos e ter essa troca, essa ajuda mútua. Recentemente também criamos um grupo no Telegram, onde entraram vários técnicos de campo e está sendo muito fantástico, muito sucesso, o feedback está sendo excelente. Pessoas que conhecem outras marcas, feito enquete, qual é o comando que mais trabalha, aquele comando que o pessoal menos trabalha, vamos tentar colocar a documentação ali para todo mundo começar a ficar uniforme. E aquele técnico de campo ele ter mais hibridez no campo para atender mais marcas. E voltado a isso, agora no nosso tema servomotor, eu vou ler algumas perguntas que foram enviadas através aqui do nosso painel. Eu vou sempre me referenciar a ele, que vai ser um assunto abrangente, né? Fizemos a mesma ação. Colocamos através do Instagram, nesse caso, a pergunta. Pergunte algo sobre servomotor. Foi impressionante, foram várias perguntas, muitas perguntas parecidas, que a gente fez um filtro, né? Eu vou falar o nome de quem perguntou, perguntas muito boas, e eu vou ler agora. Vamos às perguntas. Pergunta enviada pelo Sigrist, um nome diferente, Sigrist. Obrigado pela pergunta. Vazamento de óleo em um servomotor pode prejudicar o funcionamento? Sigrist, nós temos uma blindagem normal desse servomotor, que é o IP65. Já aconteceram casos
conosco que mesmo sendo IP65, a máquina aquele motor estava instalado numa ferramenta acionada, num torno, que tinha muita incidência de óleo solúvel, óleo refrigerante, no front dele, no mancal dianteiro, e tivemos reincidência, tivemos problema. Nesses casos, eu também atribuo isso, ao mesmo caso, a torno multifuso, que tem os carros CNC e praticamente o servomotor está lá dentro. Não tem, mecanicamente, por mais que você coloque uma proteção, tem o óleo refrigerante diretamente caindo nele. E muitas das vezes é vendido um motor normal, IP65. O que fazemos nesses casos? Nós fazemos uma impregnação nesse motor. Nós começamos a blindar para aumentar a classificação IP dele. Então é desmontado os mancais, feito todo o vedamento também em bobina, e onde são os conectores de potência e de encoder. Então, respondendo a sua pergunta, basicamente sim, prejudica e muito o funcionamento. Nesses casos, a gente tem que estudar ou fazer a impregnação correta, nós sermos comunicados como é a aplicação, para quando nós montarmos o seu motor, nós fazemos a devida impregnação para ele ficar mais vedado. Salvo isso, quando for comprar a máquina, é muito importante saber qual é o nível de aplicação dessa máquina, já para ter um IP específico para tal. Ok? Pergunta efetuada pelo Fabiano. Fabiano pergunta: como funciona o sistema de posicionamento de um servomotor? Muito bacana, Fabiano. Todo o servomotor ele trabalha de forma sincronizada, como a gente falou lá, com o encoder 1387, né? Que tem a pista CD. Então, a cada 360 graus de giro, ele tem, entre o rotor e a bobina, ele tem a referência do encoder. Então, você imagina na dinâmica o imã compacto, aceleração, desaceleração, torque, e a cada 360 graus você tem um sincronismo entre a bobina e o rotor junto ao encoder. Pergunta vindo pelo Alan. O Alan pergunta: é possível refazer a bobina de um servomotor? Alan, dificilmente teve um caso aqui na DM que nós falamos para o cliente: olha, não tem reparo o seu servomotor. Em alguns casos, dependendo do modelo, um motor, por exemplo, 7042, um motor de mercado, muita máquina home, muita gente conhece esse motor. Então, dependendo do modelo, do defeito desse motor, tem muita opção no mercado. E aí a pessoa opta, o cliente opta, e a gente até sugere, ele faz uma base de troca e já pega outro motor. Agora, dependendo do motor, por exemplo, eu vou falar um caso que aconteceu no passado aqui, num motor 1FW, motor de torque, alto torque. Esse motor ele tem duto interno de refrigeração com água. Esses dutos eles se romperam e foi para a bobina e o motor queimou. Os ímãs se soltaram, enfim, tem até divulgação nas nossas mídias sociais desse caso. Foi de uma máquina laser. E nós recuperamos esse motor ficou totalmente novo. Além do alto custo, que é um motor, no caso desse motor de alto torque, o tempo também, né? É difícil você conseguir um motor desse à pronta entrega. Normalmente tem que importar. Então eu comento disso porque é um motor especial e até nesse caso a gente conseguiu deixar um motor novo. A máquina funcionou muito bem. Então os motores FK é difícil acontecer, a não ser esse caso do 7042. A gente optar comercialmente falando, vale a pena se tiver no mercado, faz a base de troca e já coloca outro motor. Caso contrário, a gente consegue fazer qualquer tipo de reparo no teu servomotor, tá, Alan? Com todo o equipamento previsto, né? Até a impregnação da bobina, eu já acompanhei os nossos especialistas, um trabalho até artesanal, né, do verniz, que vai até com um tubo especial lá dentro para colocar e impregnar todos os pontos. Então, visando a qualidade, aquilo que eu falei do propósito, da segurança, né? A segurança de entrega. O cliente ele fica feliz, ele se impacta, ele fica muito contente com o reparo, mas também ele manda o segundo reparo, ele manda o terceiro, né? Porque o nosso índice de retorno é muito baixo, porque a gente faz o que tem que ser feito mesmo. Ok? Pergunta enviada pelo Jorge.
O Jorge pergunta: quais danos podem ocorrer ao servo ao se utilizar um resistor ao invés de um termistor? Olha só, é uma pergunta muito importante. Já aconteceu recentemente, o cliente me mandou uma mensagem, um vídeo. Se esse cliente ele ouvir esse vídeo, vai saber que eu estou falando dele. Mas, enfim, ele fez sabendo dos riscos, orientado, e na sequência, a hora que parou a máquina, ele mandou o motor para ser trocado o termistor. Você fazendo, são várias formas, né? Tanto você tendo a leitura do termistor no servomotor, ela é feita a leitura através do drive. Então, o drive você tem lá dois dados, que você a 100 graus você tem um alarme. A 120 graus você já tem falha, é trip, desliga. Já aconteceu casos da pessoa não colocar o resistor no lugar do termistor, mas o que ela fez? Ela foi no dado de máquina, desabilitou o monitoramento e, em os casos mais antigos, foi lá e abriu a janela de parâmetro. Quando você está a 100 graus no servomotor, você já começa a ter um mínimo dano nele. A graxa dele, ela começa a aquecer e isso causa problema em rolamento, no mínimo. Aquele rolamento vai começar a danificar, ou se você já tiver uma folga um pouco excedente no mancal, aquele mancal ele vai começar a sair da tolerância do eixo, o batimento do eixo vai aumentar. Quem vai sofrer com tudo isso? O encoder lá atrás. Então o reparo desse servomotor vai custar muito mais caro do que se você trocar o termistor. Então nós entendemos a questão da manutenção. A manutenção ela tem que ser muito ágil, porém tem que se dividir e compartilhar a responsabilidade. Você mantenedor, você técnico de campo que está ouvindo, naquele momento você sabendo dos riscos, compartilha com o responsável da máquina. Olha, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, você vai ter um dano muito maior, custo disso fora o tempo de máquina parada. Então, via de regra, deu problema no termistor, ponto. Vamos trocar o teu termistor e já vamos ver uma referência de valores para revisar o teu motor. Tá? Vamos parar por aí, ok? Próxima pergunta. A pergunta foi enviada pela Maiara Lins. Maiara perguntou: quais características de um servomotor? Bom, Maiara, o servomotor, como foi comentado entre uma pergunta e outra, e a gente vai linkando os assuntos, né? As principais características é a capacidade dinâmica dele, né? Tanto em torque, né? O tamanho dele reduzido, ele tem uma capacidade maior, né? de trocar calor, né? Tem os motores Siemens, tem o laminado, né? Então é um motor que ele tem uma capacidade dinâmica ainda maior, e também tudo isso aliado à velocidade e à referência via o 1387 com as pistas CD. Então ele consegue saber exatamente onde ele está, mesmo no dinamismo, velocidade, torque, aceleração controlada, ele consegue ter essa característica dinâmica. Pessoal, devido ao número de perguntas e conteúdo apresentado, vamos ter que dividir em 2 etapas os vídeos, ok? Será a primeira etapa, vai finalizar com esse recado meu e vai ter a segunda parte, ok? Abraço!